E aí, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, estarei com vocês aqui nesse momento, fazendo essa troca de conhecimentos relacionados aos conteúdos de educação física. Vamos então ver o que nós temos para a nossa aula? Aula 9, objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico, detalhamento, ginástica localizada. Olha só que assunto bacana a gente vai ter hoje, a gente já sabe aqui que vai ter muito movimento de ginástica sendo ministrado nessa aula. Então, vamos de aula. Muito bem, então iniciamos a nossa aula nesse ambiente aqui de ginástica, né? Como a gente já viu logo no início ali da chamada da nossa aula, que vai falar a respeito de ginástica, né? Então, nesse ambiente aqui, a gente já consegue ver elementos aqui, como esses pesos, né? Como as bolas, a gente pode ver também aqui a corda, a presença aqui também do colchonete, que vai trazer ali um certo conforto, e também, né, auxiliar ali ao praticante de ginástica. Então, esse ambiente aqui é bastante convidativo, justamente para fazer essa prática de ginástica. A nossa aula especificamente vai falar sobre ginástica localizada, mas a ginástica localizada ela vai derivar da ginástica de condicionamento físico. E o que vem a ser a ginástica de condicionamento físico? A ginástica de condicionamento físico ela é uma prática corporal que vai ali envolver diferentes modalidades de exercícios que têm o objetivo de melhorar as qualidades, as capacidades físicas, como, por exemplo, a força, a resistência muscular, a flexibilidade, a agilidade, ou seja, essas qualidades físicas, elas são melhoradas, acentuadas quando a pessoa pratica a ginástica de condicionamento físico. Lembrando que a ginástica localizada, que é o nosso assunto principal, ela deriva desse tipo de ginástica de condicionamento físico, ok? E esse tipo de ginástica de condicionamento físico não é uma ginástica competitiva, ela não é esportiva, ela tem o objetivo principal a manutenção, né, da saúde daquele indivíduo. Ok? Então, agora que a gente descobriu ali o que é ginástica de condicionamento físico e a gente sabe que ela é ali a base para a nossa ginástica localizada, vamos então conceituar o que é ginástica localizada, para a gente entender direitinho. Bom, a ginástica localizada ela é uma forma de exercício que consiste em uma variedade de movimentos, geralmente feitos com ou sem o uso de equipamentos. Então, novamente, aqui para ficar fixo para vocês, a ginástica localizada ela é um tipo de ginástica de condicionamento físico que vai envolver ali diversos movimentos, né, uma variedade de movimentos que vai precisar, né, dependendo do tipo de movimento, do tipo de exercício que está sendo executado, vai precisar desses equipamentos aqui ou não, tá? Dependendo ali do tipo de exercício que está sendo demandado naquela sessão de ginástica localizada, ok? Agora, né, a gente vai ver como é que se iniciou essa ginástica, né? Como é que começou ali o surgimento da ginástica localizada aqui no nosso país. Vamos ver então que a ginástica localizada ela tem origem na ginástica de academia, ou seja, ela é uma variante ali da ginástica de academia. E ela surgiu aqui no nosso país, né, começou esse movimento aqui no nosso país lá no Rio de Janeiro, no ano de 1930, através da professora Gretchen Hillefeld. A professora Gretchen, ela foi responsável por inaugurar a primeira academia de ginástica, né, voltada para essas questões de saúde aqui no Brasil, né? E o que ela fez? Ela fez adaptações dessa ginástica de acordo com o gosto brasileiro, que naquela época visava mais a questão da estética corporal. Então, os exercícios eles foram adaptados a essa necessidade, a essa realidade aqui do público brasileiro, ok? E aí, como geralmente
modalidade de ginástica estava se iniciando, chegando aqui no Brasil naquela época. Obviamente que os primeiros professores que ministravam essas aulas eram professores estrangeiros e, consequentemente, a ginástica, né, ali de academia, ginástica localizada, ela foi recebendo a influência, né, de alguns métodos estrangeiros, que a gente vai ver listados agora para vocês aí na cartela. Bom, então, alguns métodos de origem estrangeira influenciaram diretamente a ginástica de academia até ela tomar o formato que nós vemos nos dias de hoje. Então, lá no ano de 1960 e 1970, foi a calistenia que influenciou diretamente esse estilo de ginástica. E o que vem a ser a calistenia? A calistenia é aquele exercício que você utiliza apenas o peso do seu próprio corpo para fazer ali, né, os exercícios, para movimentar o seu corpo, para causar ali essa sobrecarga nos seus músculos, a fim de trabalhá-los, né, e melhorar essas capacidades físicas. Então, nesse caso da calistenia, você não utiliza nenhum implemento, nenhum elemento, né, como os halteres, anilhas, você utiliza apenas o peso do seu próprio corpo. Ok? Lá no ano de 1980, já foi a ginástica aeróbica de alto e baixo impacto que influenciou ali essa ginástica de academia. Nos anos 90, o step training é o que foi o fator que influenciou mais ali esse tipo de ginástica. E o que vem a ser o step training? É justamente aquela sessão de ginástica onde você utiliza-se de um bloco, né, ali, de um step, de um bloco, e você faz os movimentos, os exercícios, geralmente subindo e descendo desse step, ok? E atualmente a ginástica localizada, ela tem a sua base na musculação, né? Então ela vai ter ali durante a sua sessão movimentos que vão imitar movimentos que são feitos dentro de uma sessão de musculação, ok? Agora, vamos entender para que serve a ginástica localizada? A ginástica localizada tem como objetivo aumentar a resistência muscular e servir de base para outras atividades físicas, como a musculação e também os exercícios aeróbicos. Então, a gente já vê que a ginástica localizada, ela procura aqui, né, exaltar aquela característica que eu falei para vocês da ginástica de condicionamento físico, que é justamente melhorar essas capacidades físicas do nosso corpo. Nesse caso aqui, principalmente a resistência muscular, como está citado aqui no texto, ok? E esse tipo de ginástica permite um ganho moderado de massa muscular, mas não proporciona um aumento acentuado, como na musculação, por exemplo. Por quê? Devido à limitação de peso utilizado nessas atividades, né? Lembrando que a ginástica localizada, ela vai simular, ela vai ali pegar alguns exercícios que são feitos dentro da musculação e adaptar para essa sessão de ginástica, ok? Por conta disso, obviamente, não se consegue carregar ali grande quantidade de peso, como, por exemplo, no exercício de academia, né? No exercício de musculação, ok? Agora, falando sobre os elementos que a gente utiliza nas sessões de ginástica localizada, a gente já vê aqui a presença dos halteres, né? Que vocês observam aí na figura bem. Esses halteres, eles vão ser usados ali para auxiliar nos exercícios, principalmente dos membros superiores, como ombros, né, braços, peito, costas. São excelentes equipamentos ali que vão auxiliar o praticante nesses tipos de exercícios, né? Trabalhar principalmente a parte superior do corpo. Agora, vendo aqui um outro tipo de equipamento, vocês vão notar as barras com anilhas. Essas barras com anilhas, elas vão servir para intensificar os exercícios de membros superiores e também de membros inferiores. Então, essas barras são utilizadas, por exemplo, para fazer ali agachamento, onde você coloca essas barras aqui na altura do ombro, né, e faz ali os agachamentos, né? Tem um exercício também chamado stiff, onde você alonga aqui essa musculatura de trás aqui das suas coxas, né,
levando essa barra até lá embaixo e voltando, ok? Então, trabalha essas questões aqui dos membros superiores e também dos inferiores. Agora, o próximo equipamento que vocês vão ver são as caneleiras, né? As caneleiras, elas vão ofertar uma carga adicional para trabalhar, principalmente, como vocês observam aí, as pernas e os glúteos, ok? Então, ela vai adicionar essa carga para fazer determinados exercícios. Agora, o próximo equipamento que vocês vão observar são os elásticos ou faixas elásticas. Esses elásticos aí nos treinos, eles vão servir para fortalecer variados grupos musculares. E também eles podem ser usados para auxiliar no alongamento, né? Na questão da flexibilidade, ok? Agora, o próximo equipamento são os steps, né? Lembra do step training que eu falei para vocês, que eu citei para vocês? Os steps, eles são justamente esses blocos aqui que vocês estão observando aqui na figura, né? Que vão auxiliar ali, permitindo que o praticante faça movimentos de elevação de calcanhares, para trabalhar a região da panturrilha, para fazer exercícios abdominais também, e fortalecer aqui a região do core, que é essa região do abdômen, aqui da lombar, ok? E também para realizar outros exercícios aí, variados exercícios, tá bom? Agora, o outro instrumento que a gente pode utilizar dentro de uma sessão de ginástica localizada são os colchonetes, que vai trazer esse conforto e também uma certa proteção para o indivíduo, né, na hora de executar. Por exemplo, nesse caso aqui da figura, ele está realizando ali um movimento de prancha, né, onde ele vai ali contrair o seu abdômen. Então, o colchonete ele vai trazer mais esse conforto aí para o praticante. Agora, falando sobre as séries e repetições, que geralmente vão contemplar ali uma sessão de ginástica localizada. Lembra que a ginástica localizada ela vai imitar movimentos da musculação. Na musculação, nós temos ali séries e repetições que são utilizados ali para contemplar aquele treinamento. Então, a quantidade de séries e repetições, elas vão variar de acordo com os seguintes parâmetros. Para quem é iniciante, geralmente de 3 séries, de 10 repetições, sem nenhuma carga ou com uma carga levíssima, já que o aluno é iniciante. Para quem já está um pouquinho mais acostumado, é o aluno intermediário, a gente acrescenta uma série a mais, né? E 12 repetições com carga média, tentando ali, testando os limites daquele aluno. Agora, para quem já tem mais que já é mais avançado nesse tipo de prática, geralmente em torno de 5 séries de 15 repetições, com uma carga gradual, testando os limites ou executando os movimentos até a falha ali muscular, até a resistência muscular. Ok? Lembrando que isso daqui é apenas um parâmetro, não é de fato ali o que vai ser demandado ali para o aluno, né? Lembrando que a gente sempre faz os treinamentos de acordo com cada indivíduo, com a necessidade de cada indivíduo, ok? Agora, falando sobre a duração, geralmente os exercícios de ginástica localizada, eles duram de 45 minutos a 1 hora, com gasto aproximado de 500 calorias por aula. Então, é uma atividade aí bem intensa. Agora, sobre a divisão de uma aula de ginástica localizada, geralmente ela é dividida em 3 momentos. Primeiro, no aquecimento, que vai durar ali aproximadamente 10 minutos, onde os exercícios estão sendo propostos para movimentar o seu corpo, para preparar o seu corpo para a aula propriamente dita. A parte principal, que gira em torno de 30 a 40 minutos, onde de fato você vai executar os exercícios propostos para aquela aula de ginástica. E o relaxamento e volta à calma, que vai girar em torno de 5 e 10 minutos, que vai trazer ali o seu corpo, né, para aquele relaxamento, né, normalizando a sua frequência cardíaca e finalizando assim a sessão de treinamento, ok? Qualidades físicas empregadas, vamos lá. Força, flexibilidade, hipertrofia muscular, resistência muscular localizada, aumento da capacidade cardiorrespiratória são algumas das variadas qualidades físicas que são desenvolvidas em uma sessão de ginástica localizada. Agora, falando sobre os benefícios, vamos ver aqui a melhora do condicionamento cardiovascular, o fortalecimento dos músculos, diminuindo os riscos de lesões,
Contribui também para a melhoria de habilidades psicomotoras, como agilidade, equilíbrio e coordenação, melhora a capacidade cardiorrespiratória de uma pessoa, melhora a postura, fortalece o sistema imunológico, tonifica os músculos, ajuda a reduzir o estresse também, mantém a forma física e melhora a circulação sanguínea. Muito bem, então vocês viram aí, né, os principais benefícios que a gente consegue atingir quando a gente é, né, estimulado a fazer ali uma sessão de ginástica localizada. E como a gente está aqui num ambiente propício para essa prática, por que não, né, fazer essa prática? Por que não experimentar uma sessão de ginástica localizada? Então é o que a gente vai fazer nesse momento. Aí eu convido vocês a levantarem, né, e a arrumarem aí um espaço bem bacana para vocês fazerem aqui junto comigo esses exercícios que vão ali simular uma sessão de ginástica localizada. Obviamente que a gente tem, né, a questão da limitação do tempo, né, e como eu falei para vocês, geralmente para quem é iniciante, a gente faz de 3 séries, né, de 10 repetições mais ou menos. Como o nosso tempo é curto, a gente vai fazer uma sessão, né, para cada exercício, né, fazendo 10 repetições, só para que a gente tenha um gostinho de como é que se faz uma ginástica localizada, tá bom? Então, para isso, né, eu vou pedir aqui para o nosso diretor colocar uma música bem bacana para embalar esse momento, e aí eu vou começar sempre numa sequência lógica, tá bom? Nesse caso, começando dos membros superiores e indo até os membros inferiores, ou seja, eu vou começar fazendo exercícios que contemplem os membros superiores, daí eu vou passando para os membros inferiores para a gente não perder ali, não deixar de contemplar nenhuma parte do nosso corpo, ok? Então, para isso, eu vou pegar aqui os meus halteres. Deixa eu pegar aqui os meus halteres, muito bem. Ó, esses pezinhos aqui, professora, eu não tenho peso em casa, eu não vou poder fazer? Pode sim, você pode adaptar esse instrumento, pegando ali uma garrafa PET, coloca ali um pouquinho de areia para formar o peso, ou então você faz o movimento apenas contraindo o seu músculo, que também vai trabalhar. Tá bom? Então vamos lá, começando aqui pela região dos ombros, eu vou fazer a elevação lateral. Pegar os meus pezinhos aqui, ó, e colocar meu bracinho aqui na frente e volta lá em cima e volta, tomando cuidado para não, ó, você não tá voando, você tá fazendo o exercício. Então concentra, contrai o abdômen na hora do exercício, ó, sobe e volta. Deixa eu mostrar aqui de ladinho para vocês verem que eu posiciono meu braço um pouquinho mais à frente e vou aqui, ó, para não machucar a coluna, ok? Desse jeito. Vamos lá, contando de 1 até 10, tá bom? Vamos comigo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Nesse exercício, você vai ver que você vai sentir essa musculatura aqui do ombro trabalhando. E quanto mais peso você carrega, mais você vai sentir a sua musculatura contraindo, tá bom? Agora a gente vai trabalhar a região do bíceps, que é esse músculo aqui da parte da frente do nosso braço. Então, como é que eu vou fazer? Através do exercício chamado rosca direta. Então, eu vou pegar os meus pezinhos, vou posicionar os meus braços aqui, não é aqui, é aqui, juntinho do corpo, ok? E eu vou, ó, suspender esse peso e jogar lá embaixo. Suspende o peso, joga lá embaixo. Vocês vão fazer 10 vezes comigo, tá bom? Vamos lá, postura. 1, 2, 3, 4, 5, desiste não, 6, 7, 8, 9 e o último 10. Muito bem, então a gente já trabalhou até aqui a região do ombro,
a região do bíceps. Agora vamos trabalhar aquele músculo do tchauzinho, que é o tríceps, que é esse músculo aqui de baixo. Vamos lá. Para fazer isso, eu posso, ó, juntar, se for muito levinho, né? Eu junto aqui os halteres, aí eu jogo, ó, lá atrás. Ó, tomando cuidado para o meu braço não ir para frente. Ele vem aqui, ó, na lateral da minha cabeça, ok? E eu jogo lá atrás e subo, jogo lá atrás e subo, ok? Vamos lá? Vamos lá. Então, posição, contrai o abdômen, não deixa o braço solto, o cotovelo não fica para a lateral, ele fica apontado para frente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Ah, meu braço já tá aqui sentindo esses exercícios. Então, ó, aproveita, dá uma respiradinha, né? Puxa o ar pelo nariz, ó. Solta pela boca. Faz com calma, faz no seu tempo, tá? Lembrando que para quem é iniciante, a gente tem que sempre estar respeitando, testando o limite do aluno, mas respeitando também o seu condicionamento físico, tá bom? Ok. Então, outro exercício aqui que eu vou fazer para que a gente contemple a região das nossas costas, que é a região, né, que possui ali os músculos que são responsáveis por manter a nossa postura. Então, ao invés de você andar curvado, você vai passar a andar, né, com a postura ereta, justamente porque você está trabalhando a sua musculatura das costas. Como é que eu faço isso? Ainda com o auxílio dos halteres, eu vou fazer aqui, ó, de ladinho para vocês observarem. Eu vou, ó, colocar as minhas pernas, o meu abdômen bem contraído, tá? Para segurar o movimento. E aí eu vou inclinar o meu tronco um pouquinho mais à frente. E eu vou fazer aqui, ó, a abertura dos meus braços e volta, abre e volta, ok? Nesse caso, você vai estar sentindo a musculatura das costas. Vou fazer de frente aqui para vocês observarem direitinho. Vamos lá. Ó, flexionei aqui o meu quadril, né? Joguei aqui o meu peito um pouco mais para frente e agora eu faço esse movimento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muito bem. Então aqui a gente já conseguiu contemplar boa parte dos músculos do dos nossos membros superiores, né? Da parte superior do nosso corpo. E isso é muito bacana. Por quê? Porque vai trabalhar justamente essa região do abdômen. Quando você está contraindo o seu abdômen, você também está trabalhando a região do seu abdômen, ok? E é importante a gente sempre manter a postura, manter o abdômen contraído para que a gente não se lesione durante os exercícios, tá certo? Agora eu vou deixar os meus halteres aqui de ladinho, tá bom? Para que a gente comece a trabalhar a região inferior, né, do nosso corpo, né? No caso, as pernas, os glúteos. Para quem quer ter as suas pernas torneadas, aí a hora é agora. Então, para começar, o que eu vou fazer? O agachamento, que é um exercício super simples, você não precisa de nenhum elemento inicialmente. Às vezes você pode adicionar uma carga, mas inicialmente a gente vai fazer sem carga nenhuma, apenas com o peso do nosso corpo. Tá bom? Então, para isso, ó, eu vou começar aqui de ladinho para vocês observarem. O agachamento é como se você estivesse sentando numa cadeira. Então, ó, é proibido vocês passarem aqui, ó, o joelho da ponta dos pés. Não pode fazer isso, porque senão você vai lesionar o seu joelho, tá bom? Você vai, ó, jogar o bumbumzinho lá atrás, como se você estivesse sentando, ok? Ó, desse jeito. Volta. Joga o bumbum lá atrás e volta. Vou fazer de frente para vocês observarem, tá bom? Ó, os pés, eles devem estar posicionados na largura do ombro, tá? E aqui a ponta do pé ligeiramente voltado para fora, tá certo? Então, joga o bumbum lá atrás e vamos começar a contagem. Vamos lá. Ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que tá doendo, mas continua. 7, 8, 9, 10. Muito bem. Ó, lembrando que o abdômen, principalmente, ele deve estar contraído nesse exercício. Por quê? Se eu relaxo esse abdômen, eu não consigo fazer o exercício corretamente e é capaz também de eu lesionar a minha coluna. Então, muita atenção nesse exercício, tá certo? Uma variação desse exercício é o agachamento sumô, que vai trabalhar a parte interna da nossa coxa, né? Então, o agachamento sumô, como é que ele vai funcionar? Basicamente, com o mesmo objetivo, que é justamente de imitar como se você estivesse ali sentando numa cadeira, tá bom? Então, para isso, eu vou afastar as minhas pernas, ok? Afastei as minhas pernas, a ponta do pé e os joelhos, eles vão estar apontados levemente para a lateral, tá bom? Não pode estar para dentro, tá? E aí eu faço o movimento, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, mais 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Olha só, vocês estão conseguindo, juntamente aqui comigo, quase concluir uma sessão de ginástica localizada, ok? Eu já tô sentindo aqui minha frequência cardíaca aumentando, um pouquinho cansada, a voz um pouquinho ofegante, mas é normal, tá bom? Bom, então, para que a gente consiga aqui finalizar esse treinamento, a gente pode finalizar contemplando também a parte da panturrilha. Vocês sabem que a panturrilha é considerada como se fosse o nosso segundo coração. Por quê? Porque ela é que é responsável por mandar de volta aquele sangue que está descendo, que o coração está bombardeando, né? Bombeando, na verdade. Então, o sangue ele vai descendo, né? E a panturrilha ela vai ser responsável por mandar esse sangue de volta. Então, para que essa circulação sanguínea ela aconteça de uma maneira excelente, de uma maneira otimizada, a gente precisa também fazer esse estímulo através de exercícios voltados para essa região, que é super importante, né, para manter a nossa circulação sanguínea ótima. Ok? Então, como é que eu posso trabalhar a região da panturrilha, professora? Qual é o exercício? Existem inúmeros exercícios que a gente pode fazer. Mas um fácil que você pode fazer aí onde você está. Bastando você estar de pé, você pode apenas, elevar o seu calcanhar e abaixar o seu calcanhar. Vou fazer aqui de lado para vocês observarem. Vamos lá. Eleva o calcanhar e baixa. Cuidado para não desequilibrar. Então, vamos lá. Eleva e baixa. Se você tiver problema com equilíbrio, alguma coisa do tipo, pode se segurar, não tem problema nenhum, contanto que você estimule essa região aqui da panturrilha através da contração muscular. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, vocês conseguiram observar, acredito que se vocês estão fazendo junto comigo, vocês conseguiram observar que, apesar de ser um exercício super simples, a gente consegue, de fato, sentir a panturrilha trabalhando, o músculo contraído nesse momento, ok? Muito bem, então a gente conseguiu aqui finalizar uma simulação do que é uma ginástica localizada, uma sessão de ginástica localizada. E agora que vocês aprenderam esses exercícios, vocês podem reproduzir aí onde vocês estão, movimentando o seu corpo e também adquirindo saúde, melhorando as qualidades físicas, né, que são requeridas dentro dessa sessão de treinamento.
tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse momento aqui comigo e até a próxima.